Então, estamos aqui encerrando o livro de Daniel, tá? Esse é o estudo 10 no livro de Daniel. Quem tá caindo de paraquedas, quem não viu os nossos outros estudos, então tá tudo lá no YouTube, você entra lá na Kátia Koch, a rede, eu deixo o link aqui e tem a sequência, todos os vídeos estão salvos lá na playlist do estudo de Daniel. O que nós vamos falar hoje? Hoje o livro de Daniel está acabando, é o capítulo 12. O capítulo 12 tem poucos versículos, mas tanta mensagem. Como diz o bom paulista, mano do céu! Que é isso? Nós vimos que o livro de Daniel, ele é dividido em duas partes, que primeiro é a parte histórica lá, que ele conta. Tem gente que sabe de Daniel. Ai, quem é Daniel? O da Cova dos Leões. Então tá tudo bem. E o jejum de Daniel também a gente sabe, né? E hoje nós estamos terminando uma série de estudos que foi muito legal, porque nós descobrimos muitas coisas lá. E uma das coisas mais interessantes que fala desde o começo é que o livro de Daniel, vamos dizer que é o apocalipse do Velho Testamento, tá? Então, muitas coisas, nós vimos na semana passada, se você não pegou, vale a pena você ir lá ver o capítulo 11 de Daniel, assim, tem gente que tem preguiça de estudar, mas se você pegar, olha lá no vídeo, eu tive que fazer uma comparação histórica, gente, é muito legal, porque lá Deus fala para Daniel sobre o que ia acontecer. A primeira metade do capítulo 11, ele está falando da parte histórica, como que era a guerra do Reino do Norte, do Reino do Sul, conta a história da Cleópatra, gente, muito louco eu achar a Cleópatra lá, e vai até o Antíoco Epifânio, o que é que ele ia fazer? Profanar o templo e tá, então tem tudo isso. E agora, o que a gente vê? Na segunda parte, ele começa a falar, como ele fala do Antíoco Epifânio, e ele faz um paralelo com o Apocalipse, com o Anticristo. Então é muito legal o estudo da semana passada. Aí isso quer dizer que o de hoje é ruim? Não, porque o de hoje vai falar tanta coisa para nós, acalmar o nosso coração no meio de tanta coisa. Então o que acontece? O capítulo 12 vai falar do fim do mundo. Aí o fim do mundo vai acabar, explodir? Não, é desse período. Tá? Então, quando você fala o fim do mundo, é esse período que nós estamos, que vai até a volta de Cristo, certo? Ele é comparativo, você vê que tudo que ele fala ali vai se cumprir, é repetido para João lá no Apocalipse, tá? Fala ali das pandemias, a apostasia e vai falar do anticristo. Então, são poucos versículos, mas que vai assim, espero que esclareça, pelo menos as minhas questões, foi muito esclarecedor. Espero que tenha esse efeito com vocês também, tá? Então, a nossa primeira pergunta diz o seguinte: a que época você acha que esse texto se refere? Então vamos lá, eu estou usando a versão ARA e capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: nesse tempo, que estava falando lá do anticristo, tá? Falando do Antíoco Epifânio. Aí mudou para o anticristo e acabou lá no capítulo 11. Então o capítulo 12 continua assim: nesse mesmo tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, aqui o que nós vemos? A grande tribulação, tá? Que é igual do Apocalipse aqui. Então você vai ver em Daniel 7:25, anota aí para você ir lá conferir depois. No Daniel 7:25 vai aparecer falando sobre o paralelo, tá? Aí depois nós vemos no 7:25, nós vemos no 11:36, no 12:11 de Daniel e Apocalipse 13, 7 e 8. Guarda esses textos e depois que você acabar de ver, vai lá ler, você vê que é assim, se completam. O grande barato da Bíblia, da nossa Bíblia canônica, é o quê?
todos os livros não se contradizem, porque o autor é um só, tá? Então, o que vai falar aqui? Das tribulações e vamos dizer que a gente fala, né, comumente, do pega pra capar. Só que o legal de você ver isso, grave isso na sua mente. Nenhum crente que tenha o selo do Espírito Santo vai seguir o anticristo. Então, a gente vê que Jesus fala, esses dias foram abreviados porque senão ia enganar até os eleitos e tá, e fala de gente que aí apostatar. Sabe o que é apostatar? É chutar o balde da fé. Tá? Falando, não, então não é nada disso, então vou procurar outra coisa. Isso aqui é apostasia, tá? E, no entanto, aqui tá falando o quê? Todo aquele que é selado pelo Espírito Santo, ele não vai se confundir, não vai seguir o anticristo. Então, fique tranquilo. Por que nós não vamos ser enganados? Porque nós temos a palavra, nós temos a Bíblia para identificando, tá? O que vai acontecer. Isso acontece com quem? Com quem se aplica a estudar a Bíblia, tá? Quem se contenta a só ficar ouvindo, ai, que Jesus é amor, entendeu? Você pode ter a sua vida sim, você pode escolher esse estilo de vida, mas é essas pessoas que vão ser enganadas, sabe? Os mornos, aquele pessoal que fica em cima do muro, esse é que vai ser enganado. Aquele que estuda as escrituras, tem uma intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, ele não vai ser enganado. Então, ele vai identificar o anticristo, tá bom? Então, vamos lá. Pergunta 2 diz o seguinte: você acha que o ímpio, quando morrer, se acaba? Olha que legal o que tá falando aqui, no 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Vamos parar isso aqui para explicar uma coisa. O que vai acontecer com quem morre antes de Jesus ressuscitar? Bom, antes, eu vou confessar para vocês, porque antes eu fazia até uma piada do Lázaro, e eu usava o termo do Lázaro, porque Jesus foi e ressuscitou Lázaro, tá? Então eu dizia, gente, eu tenho a sinceridade de confessar que eu estava errada, porque eu dizia assim, que Lázaro deve ter ficado muito louco, porque ele já estava lá e Jesus chama ele de volta, né? Então eu brinco, acho que até acabou a amizade deles aí. E o Senhor me mostrou que não, por quê? Todos os que morreram antes de Cristo estão dormindo. Não sei se Deus tem uma história de um gavetão, não sei como é que é, gente, isso aí não é explicado. Mas a Bíblia diz o seguinte, o único caminho é Jesus, certo? Então, aí você fala, mas o ladrão da cruz, porque o ladrão da cruz, Jesus ia morrer, Jesus morreu até antes dele. Então, Jesus é o único caminho para a vida eterna, o único caminho para o céu. Então, o que acontece? Quando você vê Estevão, quando foi apedrejado, e na hora que ele tá morrendo, a gente tira as conclusões da Bíblia exatamente estudando e vendo as situações, tá? O que aconteceu? Nós estudamos isso recentemente. A hora que ele tá sendo apedrejado, ele olha e fala, eis que eu vejo Jesus sentado no trono. Porque Jesus já estava no trono, porque ele já tinha morrido e ressuscitado. Agora, quem morreu antes de Jesus e está esperando, tanto que você vê que fala que os mortos vão ressuscitar. Antes do arrebatamento, os mortos vão ressuscitar, certo? Então, é quem essa turma? São só os que vão para o inferno ou só os que vão para o céu? Aqui está escrito. Os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Todos ressuscitarão para ver o juízo, o dia do juízo, tá? Aí, papo de adolescente. Será que vai ter um telão lá na hora do juízo? Vai ter um telão, vai passar toda a minha vida, as meninas tudo com medo do telão. Vai saber o que essas meninas faziam. Gente, era adolescente, tá? Com medo de passar no telão. E a minha interpretação sobre o telão. A Bíblia não diz que todo pecado arrependido e confessado, Deus joga no mar do esquecimento? Então, se você se arrependeu, você tá livre do telão, tá? Mas vai ter um julgamento.
Vai ter o julgamento. E o que vai acontecer? Eu não vou entrar aqui no Apocalipse para deixar vocês com vontadinha de voltar lá no canal e ir lá e ver o estudo do Apocalipse. Mas o que acontece? A igreja, os mortos ressuscitam, a igreja é arrebatada, e aí Jesus volta com os seus, que isso é nós, e é que vai ter o tribunal, que é dividir quem vai para cá, quem vai para lá, tá? Então é o seguinte, todos vão comparecer no tribunal. Só que tem uns que Jesus vai falar assim, ai mestre, eu fiz milagre, eu curei, não sei o que. Jesus falou, nem te conheço. Porque existe na igreja, e quando eu digo igreja, não estou falando de denominação. A igreja, existe muita gente que está lá e o pior, pensa que é salvo e não é. Então o estudo de hoje é bem para você esclarecer, ter certeza da sua salvação, tá? Então vamos lá. Aqui a pergunta 3. Então tá tudo certo. Muitos dos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o juízo eterno. Terceira, como será a ressurreição dos sábios? Olha aqui e vê quem é que se encaixa nesse time dos sábios, tá? Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Quem são os sábios aqui? Ele chama de sábios quem? Aqueles que leem a palavra, compreendem e praticam, tá? Então, vão receber a paga pelos seus atos. Então, não ache que você está fazendo bem aqui à toa e que tá, sabe, que não tem peso. Isso é o que a gente chama de peso de glória, tá? Então, o que acontece? Tenha certeza que nada do que você faz é jogado, é lançado, não tem mérito nenhum. Certo? Deus reconhece todo o mérito daquele que resolve seguir a Ele de corpo e alma, tá bom? A pergunta 4, então, diz que os sábios vão brilhar, os atos dos sábios vão brilhar, como o sol e as estrelas, tá bom? Vamos lá, pergunta 4. O que você entende como selar o livro? Aí vem o versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Vamos lá ver aqui, que aqui tem uma explicação errônea. Você imagina que selar é fechar, certo? Não. Então, o que acontece? Os persas, eles copiavam os livros. Não tinha imprensa, tá, gente? Não tinha gráfica. A primeira gráfica foi criada por Gutenberg para copiar as páginas da Bíblia. Tá lá na Reforma Protestante. Ele era um alemão, tava lá copiando à mão, junto com Lutero, as páginas da Bíblia para pregar na porta das igrejas, na parede das igrejas, e aí ele criou a gráfica. Nessa época, os persas não tinham gráfica, era copiado à mão. Então, o que acontece? Cada vez que escreviam, eles copiavam, guardavam o original, eles copiavam, punham um selo que é para ter uso público. Então, o selo queria dizer, ele já foi copiado, esse não é original, ele já foi copiado e está aberto nas bibliotecas, né, que devia ter naquela época, tinha os rolos, né, tinha aqueles negócios todos lá, e era para uso público. Então, o que você entende? Daniel fala, o que o Miguel fala pro Daniel? Você vai pegar esse livro, você vai escrever, vai selar, e muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, essa frase é mais uma afirmação de que não é selar para ficar guardado, certo? É selado para ter uso público. E porque muitos vão se esquadrinhar por causa das palavras e o saber vai se multiplicar, entendeu? Então, vamos lá. Pergunta 5 diz o seguinte: e o que você entende sobre o saber se multiplicará? Isso é acoplado no mesmo versículo, tá? Então, o que acontece? Você vai estudar, você vê. Eu vi um físico dizendo que naquela época,
a tecnologia, o avanço, levava 100 anos para dobrar. Hoje, em 2 anos e meio, se dobra a tecnologia. Nossa, o que eu vou fazer com isso? Todas nós aqui não somos mais garotinhas, certo? Eu nasci numa época que a televisão era branco e preto. Eu nasci numa época que o telefone era de disco. Se alguém dissesse para mim que você ia ter um computador na mão... Gente, eu lembro do primeiro celular que eu vi, era no Fantástico. Um cara no aeroporto chegou com uma maleta e foi dito, isso é um celular! Só que ele trouxe aqui, era uma maleta, gente. Eu vi a reportagem no Fantástico. Oh, o cara chegou, só que não tinha com quem falar, né? Porque ninguém tinha celular aqui na época. E era uma maleta. Aí eu sou da época dos tijolão, gente. Lembra das Motorola, aquele tijolão? Aí depois foi a moda aqueles pequenininhos que você precisa de lupa para ver. Então veja como a tecnologia está dobrando a cada 2 anos e meio. Então o que quer dizer esse texto aqui? A palavra vai ser multiplicada muito rápido. O número de convertidos, o número de pessoas tocadas pelo evangelho, cada vez vai se multiplicar. Por quê? Na época da reforma, a reforma aconteceu na Alemanha. Aí você me pergunta, por que existe tanta igreja reformada diferente? Não tinha internet. Então Lutero, tá, que era padre, resolveu, né, encabeçar a reforma, mas aí... alguém foi contar lá para os ingleses como que era. Alguém foi contar lá para o outro país como que era. Então, era tudo lento, devagar. Hoje em dia, acontece, você vê aqui. Então, você fala assim, nossa, o mundo era tão calmo, hoje está tão caótico. É só porque a gente não sabia. A gente não tinha acesso à informação do que acontece do outro lado do mundo. Então, o que acontece? O conhecimento, a tecnologia está se dobrando. E hoje, a velocidade é a cada 2 anos e meio, dobra. Questão de tecnologia. Quem vê, gente, o que é IA? O que é IA? A gente já está numa fase que você não tem condição de identificar direito. Tem coisa que está ficando tão boa que você não sabe se é verdade ou não. Nós vemos os carros elétricos que andam sozinho, táxi que vai pegar você em casa e não tem motorista. Eu até tenho medo num negócio desse, tá? Porque vai que dá pau, né? Então, o que é isso? É uma coisa que os nossos pais, eu não vou nem avós, os nossos pais não tiveram acesso e não iam acompanhar isso, entender como normal. A minha filha, que tem 24 anos, ela é chamada já de museu, por quê? Conheceu fita cassete, conheceu filme, locadora. Gente, lembra de locadora? E você pegava promoção na sexta-feira, se pegar 3, né, leva 4, pode devolver só na segunda. Nós somos dessa época. Agora, nem isso os meus avós iam entender. E eu imagino onde vai estar a tecnologia para essa geração que está vindo, porque ela dobra. Esse negócio de mapear que o Elon Musk com a Neuralink, ele está fazendo um trabalho no cérebro. Gente, é muito legal isso, que para o Parkinson, só com ondas elétricas no cérebro está curando Parkinson. Então, isso é o quê? É a tecnologia, é o conhecimento. Ah, isso é do diabo. Não, é de Deus. Deus deu a sabedoria ao homem. Então, a capacidade de curar de um câncer, oh, mas eu precisei ir no médico, é milagre de Deus, Deus deu a medicina ao médico. Deus pode agir, ele pode agir milagrosamente, mas ele já deu os caminhos para nós. Então, isso é tudo a modernidade acontecendo. Então, o que acontece? Rapidamente, as notícias vão se espalhando, tá? Bom, vamos lá, pergunta 6. Quem era o homem de linho? Aqui nós vamos falar 2 versículos, o 5 e o 6. Então diz o seguinte: então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros 2, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Quem era o homem de linho? O próprio Jesus. Ele estava vendo o próprio Jesus ali, certo? E aí vem a pergunta que todo mundo fica lá, contagem de tempo. Então, se você não viu o estudo 10, 9, o 9,
que vai falar do tempo, né? Das 70 semanas. Um tempo, dois tempos, meio tempo. Então, é tudo figurativo, né? Então, nós vamos aqui, o que vai falar? Olha, então, pergunta 7, o que era o tempo? Ouvi um homem vestido de linho, quem é? Jesus. Que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão, tá? O que nós estamos vendo aqui? A primeira pergunta que nós vamos encontrar nesse texto. Um tempo, 2 tempos e metade do tempo. Tem gente que calcula esse tempo como vinculado às 70 semanas, 3 anos e meio. O que acontece? No Apocalipse diz que o anticristo vai levantar e ele vai reinar por 7 anos, tá? Os primeiros 3 anos e meio vai ser de todo mundo gostando do anticristo, que ele vai ser o legal, o judeu vai achar que ele é o Messias, vai ser aquele negócio, tá? Aí, passados 3 anos e meio, ele vai profanar, assim como Antíoco Epifânio fez, nós vemos lá no capítulo 11, ele vai profanar o templo judeu. Então, ao profanar o templo judeu, a gente não sabe se ele vai fazer a mesma coisa que o Antíoco fez, que é queimar o porco, não sei o quê, mas aí é que o judeu vai perceber que ele não é o Messias. Então, aí vai começar 3 anos e meio de perseguição, tá? Lá, um parênteses aqui, porque eu amo Apocalipse, então eu vou ter que colocar aqui um negócio bárbaro que eu descobri quando eu estava estudando Apocalipse. O que acontece aqui? Eu não sei se todo mundo já que tá vendo esse vídeo já ouviu falar das pedras guias da Geórgia, tá? Eu não consegui ver. Então, o que aconteceu com essas pedras? Na década de 70, uma pessoa com pseudônimo comprou um terreno aqui na Geórgia, fica mais ou menos umas 2 horas de Marietta, e ele construiu um monumento que eram 5 pedras, as pedras assim, tá? E tinha escrito nessas pedras 10 regras para o mundo sustentável, em 10 idiomas diferentes, tá? Então tinha inglês, em árabe, chinês, não sei o que, tá bom. O que aconteceu? Quais são as regras para o mundo sustentável? E um desses itens é a população do mundo tem que reduzir a 500 milhões de pessoas, certo? É uma das regras. E aí você entende isso, você começa a escutar o bum bum bum, ok. Matar o povo de fome, aí começa a agenda, né? Incentivar casamento homoafetivo, porque gay não procria. Incentivar o aborto, porque diminui pessoas. E nós vemos os milionários do mundo moderno comprando fazendas aqui, principalmente, assim. Você tem uma fazenda, quanto você lucra por ano? Ah, eu lucro 1 milhão, tá bom, te dou 1,5 milhão para você não plantar. Está acontecendo isso já tem uns 4 anos, certo? Então, muitas pessoas preferem vender do que ficar plantando. Qual que é a ideia? Não ter comida no mundo. Aí nós vemos gente vender dizendo que grilo é saudável. Eu quero ver se o filho dele vai comer os grilos. Eu já vi vendendo grilo numa lojinha, uma caixinha de fósforo, assim, tipo snack, grilo salgado, tá? Eu vi isso. Horrível. Bom, aí você fica pensando, uai, será que já tá chegando? Bom, e aí nós vemos a Nokia dizendo, depois da pandemia, né, que ele inventou um chip, que o chip é maravilhoso, porque vai ter toda a documentação. Então você põe o chip e você tem toda a documentação, cartão de vacina, que era a moda da época, né? Bom, aí nós vemos o senhor Bill Gates dizendo assim, mas eu faço melhor, eu pego esse mesmo chip e eu consigo colocar a informação bancária, então não vai ter mais assalto. Porque a informação bancária tá lá, então tipo um QR Code ou sei lá o que raio, o código de barra, que você vai passar, então não tem mais dinheiro, então não tem mais... Ó, que coisa boa, né? Tá bom. Aí nós vemos o senhor Elon Musk, que é dono da Neuralink, ele falando, eu consigo colocar nesse mesmo chip
o programa que é de doenças, né? Então ele disse, eu faço esse chip que ele consegue identificar quando você vai ter um ataque de diabetes, quando você vai ter um ataque epilético. Então o que acontece? O próprio chip já percebe essas alterações do seu organismo e já manda ou liga para alguma pessoa próxima, ou liga para o hospital e tá tudo bem, legal. E aí ele fala assim, e eu tenho tecnologia para chipar 500 milhões de pessoas em 3 anos e meio. Aí você me pergunta, você acha que é o Elon Musk, que é o anticristo? Não, não acho. Mas eu vejo que a tecnologia está crescendo para isso. Então, quando a gente fala 1 tempo, 2 tempos e metade do tempo, muitas pessoas acreditam que se refere a esses 3 anos e meio, a primeira parte, a segunda parte que dá os 7 anos do império do anticristo, tá bom? Então, eu não sei, mas o que tá dizendo aqui é o seguinte, eu acho que os 3 anos e meio, 1 tempo, 2 tempos, né, é uma linguagem figurada. E aí, o que você tem que fazer com essa informação quando você não tem certeza do dado? Vai orando e vai ficando esperto. Tá? Tem muita coisa, o livro de Apocalipse, por exemplo, é super figurativo. Você vê um monte de coisa lá que você não entende. Só que daqui a 10 anos você vai estar entendendo, ok? Pergunta 8. E o que se passou na cabeça de Daniel? E eu ouvi, porém, e não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Gente, posso falar? Olha que cara, que intimidade que ele tinha com Deus. Que ele batia papo assim. Vocês lembram que ele foi fazer jejum lá porque ele queria saber um negócio? E até a mensagem que nós tiramos para nossa vida lá é o quê? Tenha intimidade e tenha ousadia de perguntar. Porque a Bíblia diz que nenhum justo fica sem resposta. Então, você tem intimidade suficiente para perguntar ou você é, assim, né, o último lá na fila do pão, que não tem coragem? Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Ele quer revelar para você todas as coisas e Ele revela. Basta você se interessar, levantar da calçada e resolver crescer, sabe? Então vamos lá, ele chegou e perguntou, meu Senhor, quando que vai acabar isso? Que ele não sabia se era naquele tempo ou se era pra frente, que já tinha feito uma salada na cabeça dele. E aí ele respondeu, Jesus respondeu para Daniel, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o fim do tempo. Quer dizer, não se preocupe quando... Porque a abertura dos selos vai marcar a tribulação e o arrebatamento da igreja. Vamos lá no Apocalipse, nós vamos ver falando que Jesus vai vir, abre o selo, aí o outro abre outro selo, o anjo abre o selo. O que acontece, tá bom? Então vamos lá. Pergunta 10. Qual a consequência da perseguição? Muitos, aí você pensa, a perseguição, ai que horror, não quero passar pela perseguição, não quero tribulação. Então vamos lá. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, o que vai acontecer com a tribulação? A tribulação não vai nos afastar de Deus, vai nos aproximar, porque nós vamos ver as promessas se cumprindo. Como você vai reconhecer se você conhece elas? Então, quando começar a perseguição, que nós já vemos, que já existe hoje em dia, né? O que aqui Jesus está falando para ele? Fica tranquilo, porque os sábios, eles vão ser aperfeiçoados, eles não vão cair. Então, fica tranquilo, que se você tem a certeza da salvação, se você tem um relacionamento íntimo com Cristo, se você segue as escrituras, se você continua aprendendo, se esforçando para instaurar o reino de Deus aqui na terra, você não vai ser confundido. E pode vir a aprovação que for, porque você sabe o que tem depois. Então, a igreja vai ser aperfeiçoada. Então, é assim, o diabo não vai acabar com a igreja nunca. Nunca o diabo vai fazer isso. Então, tenha isso na sua cabeça. Eu brinco sempre que eu li o livro e o mocinho vence no final. É verdade. O que vai acontecer? O diabo não vai acabar com a igreja. A igreja sempre vai avançar. E pior que seja
A perseguição para o crente, quando eu digo crente, é o que crê, é aquela pessoa que é ligada com o Espírito Santo. Por pior que seja a perseguição, você vai saber que está chegando a sua formatura. Então vamos parar aqui e vamos falar sobre a morte. Ai, tanta gente ruim no mundo e é os bons que morrem. Sim. Por quê? Nós acreditamos que a vida eterna é melhor do que aqui? Ou então a gente joga a nossa Bíblia fora e para de estudar tudo. Se você não acredita que a vida depois da morte é melhor do que a daqui, então você está meio confuso. Você precisa ir lá e se decidir, sair de cima do muro. Então, nós que acreditamos que nós temos uma vida eterna, que a nossa vida é resumida a esse corpo, a esses anos, mas o que nos espera é melhor. O mundo fica confuso, você fica sem saber o que vai fazer, mas você sabe que você está no time que venceu, que você está com Cristo. Então, esse é o grande conforto dos crentes. Nós vemos perseguição nos países árabes e muçulmanos, que eles são decapitados, né? E eu acho tão engraçado porque o Alcorão, a Bíblia manda você amar seu inimigo, o Alcorão manda você cortar a cabeça dele, né? Então, o que acontece? A ideia do Islã é acabar com o cristianismo. E o cristianismo é de amar o Islã. Então, você vê que já por aí você já escolhe o time que você tá, né? Mas o que acontece? Voltando à perseguição. Na Coreia, nós vemos, na China, nós vemos a perseguição. Aquelas pessoas que são realmente perseguidas e acabam entregando as suas vidas, eles não estão desesperados. Não estão desesperados. Vamos lembrar do Estevão. Ele estava morrendo apedrejado. Ninguém morrendo apedrejado é sem dor, tá? O escritor de Atos, que foi o Lucas, ele não diz, e aí Estevão morreu agonizando de tanta pedrada, sangrando. Não, ele fala, Estevão adormeceu. E quando Estevão estava sendo apedrejado, o que é que ele viu? Eis que eu vejo Jesus sentado no trono. Gente, vamos só resumir, voltar à história da morte. Só existe 3 lugares na Bíblia que fala de como é a morte do crente, tá? E eu perdi meus pais e eu fui saber, eu gosto de saber, eu sou curiosa. E aí o que acontece? Nós vemos lá Jesus falando na parábola do Lázaro não é o Lázaro que ressuscitou, tá? Era o Lázaro e o rico. E a Bíblia diz o seguinte, né? Jesus contando. O rico morreu. E Lázaro, os anjos vieram buscá-lo, tá? Segura essa daí. Aí Jesus tá lá na cruz. Tá lá na cruz, tem aqueles dois, os ladrões lá, um chutando o pau da barraca, o outro se arrependeu. E outro falou assim, mestre, o que eu faço para ganhar a vida eterna? E Jesus falou para ele o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, ainda hoje. Ok. Aí nós vemos Estevão. Na hora que ele tá morrendo, ele fala, e eu que olho para o céu e vejo Jesus assentado no trono. Então, como é a morte do crente? Os anjos vêm buscar. Você tá vendo Jesus e os anjos vêm te buscar e levam para lá. É triste isso. É feio isso. E Lucas descreve que Estevão adormeceu. Então Deus tirou a dor de Estevão na hora da morte. É pra gente ter medo da morte? Não. Não tô dizendo que é pra todo mundo que quer morrer. Mas se você tem uma fé e você acredita naquele que entregou a vida dele numa cruz para nos garantir o livre acesso à eternidade, você não tem que ficar com medo da perseguição. Então, eu acho assim, a perseguição vai ser a formatura dos crentes. O mundo vai estar muito confuso. O mundo vai estar de cabeça para baixo, os mornos vão estar sem saber o que fazer, mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Cristo, o verdadeiro cidadão do céu, ele está preparado. Ele está preparado. Eu não estou dizendo que é para você ir lá se matar, mas veja o que é que te espera. Voltando ao que o profeta fala, quero trazer à memória o que me dá esperança. Então, a morte do crente, Deus ameniza a dor,
Os anjos vêm te buscar e você vê Jesus. Morreu um senhor na minha igreja, eu já estava aqui quando ele morreu. Sabe aqueles velho fofo? Toda igreja tem um velho fofo, né? E ele era o fofo. E ele morreu. E ele ia pra igreja, carregava a Bíblia assim, não perdia, uma escola dominical. Pensa, o velho tinha um gás, tá bom, o velho morreu. E minha mãe me liga pra contar que ele morreu. E ele queria que o velório fosse na igreja, né? Então teve o culto lá, né? Tá bom. E aí, antes de fechar o caixão, ficou aberto para as pessoas irem lá e ver. E a minha mãe disse que foi a experiência mais marcante da igreja. Por quê? Todo mundo que passava perto do caixão para ver, diz que ele estava deitado com os olhos fechados. Mas que a expressão do rosto dele era de maravilha, que ele viu alguma coisa. Tanto que o povo passava, olhava para a cara dele e voltava para o final da fila. Porque queria ver de novo. Então, a ideia, o que diziam assim, seu João pregou o evangelho até depois de morto. Então, minha mãe falava, a cara dele, de olho fechado, não estava sorrindo, não estava nada. A expressão é de quem viu. Então, não tenha medo. Nós estamos no time que vai vencer, que já venceu. Então, o diabo vai vir para confundir quem? Os indecisos. Não aqueles que são selados pelo sangue do Cordeiro, tá? Pergunta 11. O que se passa com os firmes? Vamos lá. Versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado os que espera e chega até 1335 dias. Isso aqui é um tempo figurado ou eu não tive ainda o prazer de descobrir isso aqui. Para mim é um tempo figurado. Mas o que você tem que pensar é o seguinte: a igreja não desiste. A igreja não recua e ninguém nos arrebata da mão de Jesus. Jesus fala, aquele que vem a mim de maneira nenhuma jogarei fora. Na oração sacerdotal ele fala que Deus, tu me deste esses que tu me destes. Ele não joga fora. Isso quer dizer que a salvação é que você, depois de convertido, você não... Jesus não manda você embora, mas você pode sair. E aí a nossa pergunta hoje é o quê? O que poderia me fazer desviar da verdade, desviar do caminho, sair das mãos dele, saindo da sombra do Altíssimo, tá? É essa a pergunta que nós temos que ter. E a última pergunta é assim, qual a promessa para Daniel? E aí nós vamos entender, nesse texto, nós vamos entender aquela história do povo dormindo, porque diz o seguinte, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, está escrito lá em Apocalipse. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então aqui ele está falando, Daniel, segue bonitinho. Depois do tempo, você vai descansar e no fim dos dias você vai levantar para receber a herança. Então é aí que vai ser o juízo, tá, entendeu? Os mortos vão ressuscitar primeiro, aí depois a igreja vai ser julgada, aí nós vamos vir como a noiva de Cristo, tá tudo lá no Apocalipse. O que nós temos que aprender com essa lição de hoje? Pode acontecer o que for. Nós temos a marca da promessa. Tem até um hino lá da comunidade, já esqueci, que era do Rio de Janeiro, que fala, eu tenho a marca da promessa, e eu tenho a marca da promessa na minha vida. Então, o que é que nós vamos pensar agora, tá? A promessa foi feita, não deixa isso diluir da sua cabeça. Não permita que conversas e barulhos do mundo venham te colocar em confusão. Se apega na palavra, você não sabe, você tem dúvida, ajoelha e pergunta, que Deus responde. Ele se alegra do filho que tem interesse. Deus, eu não estou entendendo, fala comigo. Ele vai dar um jeito de você entender, porque ele é seu pai, ele quer você perto dele. Então não ter uma vida de intimidade com Deus é no mínimo burrice.
Você não é um RG, você foi criada, você foi idealizada. E eu falo sempre, a sua mãe nem sabia que estava grávida e Deus já te conhecia pelo seu nome. Deus já tinha um projeto para sua vida, para o seu caminhar. Então, aqui ele está contando em Daniel, que aconteceu lá, gente, 300 anos antes de Cristo. E aí o que acontece? Ele está contando o que vai acontecer. E ele dá uma palavra, não é para você desesperar. Veja o que Deus está prometendo para os seus filhos. Então, para pensar, como eu tenho certeza que meu nome está escrito no livro da vida? Como eu faço para o meu nome estar escrito no livro da vida? Entrega o teu caminho ao Senhor. Tá? É a primeira resposta. A segunda: qual a perseguição que poderá me fazer duvidar da salvação? Então pense que muitas vezes você vai ser provado para saber se você tem certeza da salvação. Qual é a perseguição que vai te fazer, titubear? E agora, a principal para você pensar, não é só essa semana, é para toda semana. Nenhum dos filhos selados irá se perder. Se você estiver em constante intimidade com o Senhor, constante intimidade com o Espírito Santo, constante intimidade com o reino de Deus, você não vai se perder. Deus vai mostrar para você quando é a armadilha do inimigo, quando é o pessoal que está de repente dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho, e é o povo do contra. Você vai ter o discernimento para saber o que é. Então, descansa nessa palavra. Nenhum dos filhos selados vai se perder. Eu faço parte desse time e eu quero que você faça parte também. E nós vamos entrar na glória. Eu brinco sempre que nós vamos entrar desfilando, porque nós vamos ser a nossa formatura. É a nossa formatura. Ser fiel até a morte, tirei a coroa da vida. Jesus, quando fala isso, ele não fala ser perfeito. Ele fala ser fiel. Porque perfeito, a gente vai pisar na bola ainda. Mas nós temos o sangue dele que nos purifica. Então, ser fiel. E você vai saber que nada vai fazer duvidar da salvação. E é assim que Daniel encerra o livro dele, com essa mensagem de esperança. Pode acontecer o que for, pode vir notícia do que for, pode ser o mundo se levantar. Vou falar para vocês, o diabo, o mal só faz mais barulho, mas eu vejo a glória do Senhor invadindo a terra, como as águas cobrem o mar. Muda o foco para onde você está vendo, desliga o Facebook de desgraceira e olha para você ver igrejas avançando, a quantidade de jovens, sabe, entrando agora com essa história de rede social, o que tem de molecada pregando o evangelho, fazendo estudos, sabe, e divulgando. Deus nunca perdeu uma parada pro diabo, não vai ser nessa. O diabo vai ser humilhado, ele vai ser jogado e a glória do Senhor vai resgatar todos aqueles. E olha, eu vou mais. Nós já conversamos sobre isso e eu acredito fielmente. A Bíblia diz que Deus não se alegra na morte do ímpio. Então, até o último instante, Deus vai dar uma oportunidade para a pessoa se decidir. E a nossa função é o quê? É convencer? Não, é espalhar semente. Vai semeando. Semeia o amor de Cristo. Semeia o nome do Senhor. Sabe por quê? Mesmo que a pessoa não queira, ela escutou. Escutou, tá guardado lá na cachola dela. E no último momento, quem sabe Deus vai pegar e vai fazer o fulano lembrar de uma palavra que você falou lá não sei quando. Você não tem que convencer, quem convence é o Espírito Santo. A nossa função é proclamar o evangelho, é espalhar a semente. E a semente vai ter o crescimento pelo Espírito Santo. E se Deus, até o último instante, ele dá a última oportunidade, gente, vai ter muito mais gente salva do que perdida. Vai ter, eu tenho certeza disso. E uma vez eu questionei as meninas que caminham comigo, já ouviram essa história, que eu veio fazendo o cabelo de uma cliente, ela falou, nossa, mas o mundo tá horrível, porque a porta é estreita, vai ter mais gente salva. Eu falei, não, mais gente perdida do que salva, isso não bate com a Bíblia inteira.
Aí eu fui procurar, comecei, Deus me explica a história da porta estreita, me explica. E ele me explicou o seguinte, a porta é estreita porque você não pode levar nada, nem ninguém. É você que vai passar. Deus nunca perdeu uma parada, não vai ser nessa. E se você tá no time que já venceu, descansa. Descansa, mude o foco. Se entrega para Deus e fala assim, eu quero participar desse movimento, eu quero ajudar a espalhar a semente do amor na terra, eu quero falar do amor de Cristo. Não importa o que você sabe, se você não sabe falar, fala o que Jesus fez na sua vida, porque às vezes aquela pessoa que está ouvindo, ele tem a mesma situação que você. Você não precisa ser um pregador experiente, um Billy Graham, não, quando você não tiver o que falar, fala assim, o que Jesus fez na sua vida. E às vezes, com o seu testemunho prático, você consegue levar a palavra de Deus a tocar no coração das pessoas. Então, o livro da profecia é só desgraceira? Não é. Todo livro profético, toda profecia de Deus vem como? Primeiro ele vem, ele dá advertência, ele avisa o que vai acontecer e ele dá o escape. Então, nós encerramos aqui o livro de Daniel exatamente nesse formato. E nós vemos que isso é um padrão de todos os livros proféticos que nós estamos estudando, tá? Deus avisa o que vai acontecer e ele no final te dá o escape. Então você tem a oportunidade de tomar uma decisão hoje. Qual é o time que você quer pertencer? Amém? Semana que vem vamos começar com outro livro e nós vamos assim ir vendo os livros proféticos, o que Deus tem para falar pra gente. Mas eu quero que você fique pensando essa semana, tá? Nenhum dos selados vai se perder. Basta você ficar firme naquilo que você acredita. E quando você se sentir fraco, senta no colo do pai e fala, pai, eu tô com medo. E sabe o que ele vai fazer? Pegar você no colo, fazer um cafunézinho e falar assim, descansa que o papai resolve. É isso que nós temos na presença do Senhor. Amém? Beijo grande, até a semana que vem.